Oi, meninos, dando continuidade ao capítulo 4, vamos ver um pouquinho hoje sobre o Egito. Nós já vimos também um pouco sobre o Egito no capítulo 3. Eu acho que o módulo de vocês foi bastante resumido com relação ao Egito, mas a gente vai acrescentar um pouquinho mais no nosso material impresso, tá? Então, o que eu puder adiantar um pouco aqui, a gente vai adiantar e no material impresso vocês poderão ter um pouco mais de informação. Ok? Então, lembrando, o Egito começou a ser formado há cerca de 10 mil anos. E aí, essa civilização egípcia, ela se formou onde? Em torno de um rio, que é o chamado Rio Nilo. O Rio Nilo, que é tido como uma dádiva dos deuses para os povos egípcios. Então, esse Rio Nilo era considerado uma dádiva por conta de tudo que ele fornecia àquele povo. Os alimentos que eram tirados do rio, o material para a construção de suas casas, também material para a produção de seus artesanatos e principalmente as águas férteis dos rios. Os rios faziam com que as águas, quando o rio enchia, que ele transbordava, até as terras, as margens do rio, elas ficavam cada vez mais férteis. E assim os egípcios conseguiam produzir muito alimento, produzindo excedentes, que esses excedentes depois eram comercializados e fez com que os povos egípcios se tornassem um dos povos mais ricos da região, da antiguidade, melhor dizendo. E assim, os egípcios foram se desenvolvendo, desenvolveram uma civilização com uma cultura voltada para a mumificação, com um governo centralizado nas mãos de um faraó. O Egito estava dividido entre Alto e Baixo Egito, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês no material impresso sobre isso. E depois houve a unificação desse Egito, tornando-se um único Egito. E assim a civilização egípcia foi se desenvolvendo, se tornando cada vez mais forte. Uma das coisas que eles se desenvolveram foi a chamada escrita. Assim como os mesopotâmios, os egípcios também desenvolveram um sistema de escrita. O sistema de escrita egípcia era chamada escrita hieroglífica. Essa escrita hieroglífica é considerada uma das mais complicadas, mais complexas da antiguidade. É tanto que nem todo mundo sabia usá-la. Eles desenvolveram um tipo de papel que vocês talvez já tenham ouvido falar, que é chamado papiro, que era feito por meio de uma planta, e esse papiro era usado para fazer os pergaminhos, no qual eles escreviam suas escritas por meio da escrita hieroglífica. Essa escrita ela tinha muitos símbolos, inúmeros símbolos. E aí esses símbolos eram conhecidos por sacerdotes, o faraó e os escribas, que os escribas eram homens cultos que trabalhavam nas casas de instruções, que eram as escolas egípcias, na qual eles trabalhavam como os professores, instruindo as crianças da realeza egípcia, tá? Então, o sistema de governo do egípcio também, como vocês viram, é um governo centralizado, tipo de monarquia nas mãos de um faraó, onde ele governava todo aquele povo. Claro, antes do faraó existiam reis e aí veio o faraó que passou a centralizar cada vez mais o governo egípcio. Vou deixar isso detalhadamente no material impresso e aí vocês podem ver um pouco mais. Da religião egípcia, também eram povos politeístas, tinham inúmeros deuses que não daria tempo eu citar aqui para vocês, que cabe a vocês um pouquinho de curiosidade, pesquisar um pouquinho mais e conhecer sobre esses deuses egípcios, que é muito interessante. Vocês vão adorar essa pesquisa. E aí, uma das curiosidades que eu coloco como na religião egípcia é a crença que eles tinham na vida após a morte. Então, para os egípcios, nós voltaríamos a viver após a morte. E aí, voltando a viver após a morte, eles queriam preservar o seu corpo, porque eles acreditavam que nós ressurgiríamos na outra vida com esse mesmo corpo. E aí, eles acreditavam também que tudo que nós tivéssemos aqui, nós iríamos levar conosco para a próxima vida. Seria bom, né? E aí, assim, eles desenvolveram o chamado sistema de mumificação. Mas, para explicar um pouquinho, eu vou tentar resumir como era
o sistema de mumificação. O que era esse processo de mumificação? Era tipo um embalsamento. Hoje em dia você manda embalsar um corpo para que ele dure por muito tempo. Então os egípcios eles acreditavam que o corpo iria ressurgir com ele. Então eles passavam a embalsamar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, por que eles faziam isso? Eles, assim como eu estou dizendo, porque eles acreditavam que o corpo podia voltar a viver. Então, com esse mesmo corpo que você tem hoje aqui, quem está satisfeito com o seu corpo, como eu, mas a gente vive assim mesmo. Então, esse mesmo corpo iria voltar a viver e era com esse mesmo corpo que você viveria na vida futura. E aí, outra coisa, quem podia fazer a mumificação? Primeiramente, somente o faraó, seus familiares e os sacerdotes, que estavam no topo da pirâmide social, né? E aí, depois, eles poderiam fazer, depois, com o passar do tempo, os membros da nobreza também foram permitidos a fazer. Os faraós mandavam construir pirâmides, nas quais os seus corpos seriam guardados, desculpa. Eu vou tentar mostrar para vocês, num livro que eu tenho aqui, eu não sei como vai ficar a visualização de vocês, mas as pirâmides, elas eram construídas lá. Atrás nós podemos ver uma imagem como se fosse de um faraó, né, com a esfinge e as pirâmides atrás. Então, cada pirâmide era construída para um faraó. Então, hoje o Egito ainda tem essas pirâmides, e essas pirâmides eram construídas para guardar os corpos dos faraós. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês sobre o processo de mumificação. Veja só, quando a pessoa morria, o corpo, a primeira coisa que acontecia era que o corpo, ele era lavado e aí começava o processo. Então, esse processo era feito com a observação dos sacerdotes. Então, esse aqui era o Chacal, que era um dos deuses que tinham que estar presentes, que ele representava a religiosidade egípcia. E aí eles, como se fosse uma supervisão, era uma coisa, digamos, totalmente ligada à religião. Então, eles tinham que ter era feito somente pelos faraós. Então, o corpo, primeiramente, ele era lavado, depois começava o processo de retirada dos órgãos. Todos os órgãos eram retirados. Como assim? Retirava o intestino, retirava o fígado, tudo que estava dentro tinha que retirar. Inclusive, nosso cérebro, que não estava aqui dentro, embaixo, mas que estava na cabeça, ele era retirado pelo nariz. Era usada uma pinça na qual ia até o seu cérebro, e o cérebro era todo puxado pelo nariz. Os órgãos eram tirados. O único órgão que ficava dentro do corpo era o coração, porque, segundo os egípcios, o coração guardava todos os sentimentos, e esses sentimentos iriam ressurgir com vocês. Com a pessoa, desculpa, depois da morte. Então, uma curiosidade é que o coração era pesado. Então, quanto mais leve fosse o seu coração, mais puro você era. Quanto mais pesado, mais pecados você havia cometido nesta vida. E aí ficava difícil a situação para você depois da morte. Então, os corpos eram colocados cada um em um vaso, cada um com Deus representando, para poder guardar esses órgãos, e não era colocado dentro do corpo de volta, não, certo? E aí, como eu disse, o único era o coração. A múmia depois de feito esse processo de retirada dos órgãos, ela era novamente lavada e colocada no sal. Ficava no sal, às vezes, até por 70 dias. E ali eles se tornavam, digo, que era um grande pedaço de charque, né? Porque o corpo ficava totalmente seco. Depois desses 70 dias era lavado novamente, e depois de lavado, com óleos essenciais, que hoje em dia é bem caro, é usado, mas que já eram usados pelos egípcios. Esses óleos essenciais ajudavam a preservação do corpo, e aí ele era colocado, enrolado todinho em faixas. Essas faixas eram feitas de linho puro, e depois era colocado em um caixão.
Então, a múmia tinha alguns caixões, desculpa. Então, esses caixões eram trabalhados ricamente com pedras preciosas e é onde ficava a múmia lá dentro. Uma outra curiosidade, a múmia também tinha uma máscara de ouro. Geralmente, quem tinha mais dinheiro era feito de ouro. Essa máscara era para representar o rosto perfeito da pessoa, como se a pessoa estivesse perfeitamente ali dentro. E depois ele era colocado em um sarcófago. Aquela parte do outro caixão era colocado no sarcófago, onde era colocado todos os objetos de valor a pessoa tivesse, e ali ele era lacrado e colocado na pirâmide, se fosse um faraó, em sua sepultura. Certo, gente? Então, isso é uma curiosidade sobre o Egito, nosso rico Egito, que eu vou trazer um pouco mais para vocês de informações no nosso material impresso. Então, para concluir, eu quero que vocês eu preciso que vocês façam as atividades, que é bem rapidinho, da 284 285. É aquele que eu aprendi no nosso módulo, certo? E assim a gente finaliza o capítulo 4. Nos próximos vídeos a gente vai para o capítulo 5. Ok? Beijos, até a próxima.